Galerinha, quer aumentar o ganho na academia? Quer aumentar a hipertrofia muscular? Quer saber os métodos mais recentes para como aumentar o tamanho do seu músculo e evitar lesão? Vem ver essa videoaula que está inesquecível. Eu sou o Lorenzo, sou estudante de Educação Física do 6º semestre. Também faço pesquisa com musculação e treinamento de força. E eu quero explicar para vocês alguns métodos e por que eles são importantes. Aqui temos o nosso músculo. O músculo propriamente dito, o que a gente consegue ver no espelho da academia. Não sei se vocês veem, os meus eu fico olhando. E temos aqui o músculo. Temos uma camada por fora do músculo chamada epimísio. Esse músculo, por sua vez, se divide em várias bolinhas, aqui como a gente consegue ver na imagem. E cada uma dessas bolinhas é um fascículo. Esse fascículo aqui escrito, onde nessa imagem aqui a gente pega uma bolinha dessas e aumenta ela. Não que o perimísio seja desse formato, né, esquisito, né, o fascículo no caso. Mas a gente só pega o fascículo e aumenta ele para a gente conseguir ver por dentro, certo? E dentro desse fascículo temos uma fibra, dentro dessa fibra temos uma miofibrila, dentro dessa miofibrila nós temos sarcômeros. Então, é como se fosse uma corda naval, certo? A gente tem, na corda naval, tem 3 cordas grossas, certo? Onde a gente pega uma dessas cordas e daí vão ter microfilamentos de corda ali também, e assim por diante até chegar em, sei lá, um átomo. Assim funciona no músculo também. E é importante salientar que ao redor de cada uma dessas camadas, do músculo, do fascículo, da fibra, a gente tem a camada externa, né, de tecido conjuntivo, chamada epimísio, perimísio e endomísio. Prefixo epi quer dizer acima de algo. Então, epimísio, mísio é músculo, epi acima do músculo, né? Então, realmente está acima do músculo. Perimísio vem de periferia, né? O prefixo peri vem de periferia, ou seja, na periferia do músculo, camada mais intermediária. E endomísio dentro do músculo, uma camada entre as fibras. Mísio é músculo, tá, gente? Então, o que é importante a gente saber? Que a fibra muscular que está dentro do fascículo, ela é a célula, de fato, do nosso corpo, do sistema músculo-esquelético. Então, toda célula tem núcleo, né? E os núcleos, eles ficam nessa camada externa aqui, eles não ficam dentro de cada fibra internamente, eles ficam nessa camada externa aqui, onde também temos algumas células satélites. Células satélites são como se fossem células-tronco do corpo humano. Elas ficam desligadas e quando vem algum estímulo, elas se ligam e doam seus núcleos, formando mais mionúcleos, de acordo com a teoria do domínio mionuclear. Por que isso é importante? Quanto mais núcleos, mais DNA a gente tem, né? E quanto mais DNA, maior a nossa produção de síntese proteica. Não olhem pra cá, tá, galera? Por enquanto, olhem só aqui pra cima, tá? Aqui vocês esquecem tudo isso aqui, tá? Tá meio confuso, tá muita coisa, eu sei. Porém, vamos focando só no que eu for falando. E existem autores que sugerem que um estresse metabólico alto pode aumentar essa taxa de transformação de células satélites para mionúcleos, ou seja, que um estímulo com pump aumentaria o número de núcleos na fibra muscular. E quanto mais núcleo, mais síntese proteica, mais hipertrofia. Porém, também tem autores que sugerem que o dano muscular ele causaria esse aumento de núcleos na célula. Então, nenhuma dessas teorias tem um nível de evidência muito forte. Então, por que é importante a gente saber disso? Para que a gente não caia em discursos de charlatões, né? Ou seja, o meu treino é melhor porque ele aumenta o número de mionúcleos. A gente não tem como saber disso até o momento. O que a gente tem é algumas evidências, artigos separados, porém não temos como dizer que é tal fator que aumenta a célula satélite ou é tal fator. Então, é importante para a gente ter esse discernimento. Dentro da fibra, que é onde tem esses núcleos, a gente tem a divisão de miofibrilas e cada miofibrila tem vários sarcômeros juntos ali também, tá? O sarcômero, ele é a unidade contrátil do músculo, ou seja, onde ocorre propriamente dita a contração muscular. Quando eu falar em ina, no fim, é porque é uma proteína, tá? Então a gente vai explicar agora as proteínas que estão dentro do sarcômero, para a gente saber que a hipertrofia muscular não acontece só de um tipo de proteína, mas sim de todas as proteínas que eu falar aqui,
e outras que também claramente não tem como explicar, certo? Então, a actina, que está em preto aqui, a miosina, que está em azul, a titina, que está em vermelho, debulina, desmina, e aí vai, tá, gente? Elas todas auxiliam no deslocamento da actina. E como é que ocorre essa contração muscular? Rapidamente, essa miosina, que é o filamento grosso, ele tem uma cabeça que fica perto da actina. Quando vem um sinal elétrico do nosso corpo, causa uma liberação de cálcio, esse cálcio vai fazer com que a miosina se ligue na actina e puxe os filamentos de actina para eles ficarem mais perto um do outro. Assim que ocorre a contração muscular. Tá, e essa proteína vermelha aqui no meio, para que ela serve, né? Ela é chamada titina. E ela é grande? Ela é pequena? Qual o tamanho da actina, professor? Ela não é grande nem pequena, galera. Ela é gigante, ela é enorme. E ela tem uma capacidade de alongamento muito alta. Que nem essas camadinhas que eu estava falando agora, o epimísio, etc. Que quando a gente alonga eles tendem a se voltar ao seu comprimento normal, certo? Então acumula a energia potencial elástica para depois virar energia cinética, que é a energia de movimento. Então, esses fatores, eles auxiliam para a manutenção da tensão passiva, que na musculação a gente chama de tensão passiva, quando tem um alongamento sobre tensão, e tensão ativa quando tem um encurtamento que tem que vencer uma resistência, certo? Então, esses dois componentes são importantes. Agora, indo para a parte de hipertrofia muscular de fato. O que é hipertrofia? Ela é causada por um aumento da síntese proteica e diminuição da degradação de proteínas. Acontece via alongamento, via contração, por íons de cálcio e tudo mais. E daí a gente acaba falando muito da síntese proteica e esquece de falar da degradação, da proteólise, né, do consumo de proteínas. E como é que a gente diminui esse consumo de proteínas para a gente manter as nossas proteínas dentro do músculo, né? Cara, estilo de vida é uma coisa importantíssima para manter isso. Então, sono, alimentação correta, os níveis de estresse, todos esses fatores aumentam a degradação de proteínas, certo? E eu mesmo fiz uma videoaula inteira falando de síntese proteica, mas se tu não tiver um sono adequado, todos esses fatores alinhados, não tem como ter uma hipertrofia tão pronunciada, né? Aqui a gente tem uma estruturona que é a fibra muscular. Agora esquece tudo aqui em cima, tá? E vamos focar só nessa parte de baixo. Aqui a gente tem a nossa camada, essa querida membrana sarcoplasmática, beleza? Então seria a divisão entre a fibra e o que está fora da fibra, né? Que seria a matriz extracelular. Extra fora, célula, né? Normal. Então, o sarcoplasma, sarcômero, plasma de líquido, né? Plasma mesmo. Então, é o líquido que está dentro aqui da fibra, que não é a miofibrila, certo? É outra coisa. É o espaço entre as miofibrilas. Digamos assim, nesse desenho aqui de baixo a gente está com uma fibra desenhada, mas não tem a miofibrila na fibra, seria só o espaço entre as bolinhas aqui, certo? Seria esse espaço entre as bolinhas e os núcleos. Então, é importante a gente saber que cada etapa ocorre em um lugar diferente. Aqui a gente tem o núcleo da célula, ou seja, chamada mionúcleo, e o DNA que fica dentro do núcleo em toda a célula, isso aí é padrão. Quando ocorre algum estímulo, começa esse processo de síntese proteica por diversas vias que a gente vai ver na aula 2. Então, o início desse processo é a transcrição de proteínas. Ou seja, aqui está o DNA normalzinho, vem um estímulo, putz, a gente precisa produzir mais proteína, porque, pô, o cara tá tendo um estresse muito alto no dia a dia, a gente precisa se adaptar a esse estresse, porque senão a gente vai morrer, e o cara vai começar, né, a ter prejuízo para a saúde. Então a gente tem que se adaptar ao estímulo externo, certo? Ao ambiente. Então como é que ocorre? Primeiro na transcrição, que vem uma proteínazinha, uma enzima chamada DNA helicase, que ela vai pegar e abrir o DNA, certo? Aqui a gente tem desenhado o DNA, o RNA mensageiro, ribossomo, certo? E algumas proteínas chamadas mecanosensores. O DNA, ele é em formato de dupla fita, certo? Então, digamos que aqui é o DNA, vem essa DNA helicase e solta a dupla fita. A partir de que soltou a dupla fita,
vai vir um RNA mensageiro, vai copiar uma parte desse DNA, que é só a parte que a gente vai estar precisando para produzir proteína muscular, certo? Então, vai abrir o DNA, vai copiar uma parte desse DNA, chamado gene, aqui, e daí vai ter essa cópia no RNA mensageiro, só com metade da fita, certo? Daí cola de novo a fita do DNA, né, para estar inteira. E o RNA mensageiro, agora, com essa cópia do DNA, vai levar essa cópia do DNA lá para o ribossomo. Tá, mas por que está copiando o DNA? Não dá para produzir a proteína sem precisar desse DNA? Não. Porque o DNA é como se fosse um manual de instruções para produzir novas proteínas. É no DNA que vai ter o tutorial de como produzir as proteínas que a gente vai adicionar aqui no músculo. Então, a gente precisa das instruções serem levadas lá para o ribossomo, a partir disso, conseguir produzir as queridas proteínas no processo de tradução. Então, o número de ribossomos é uma adaptação importantíssima do treinamento de força. Número de núcleos também é importantíssimo para o treinamento de força, como a gente pode ver aqui, ó. O que precisa basicamente é dessas duas estruturas. E o treinamento de força aumenta o número de ribossomos também. Dentro dessa fibra também existem sensores chamados mecanosensores. Por exemplo, a integrina, que está em preto, quando ela é esticada demasiadamente, ela manda um sinalzinho para começar a síntese proteica. Ou seja, um grau de alongamento elevado também está associado com o aumento da hipertrofia. E além disso, também temos alguns canais iônicos. Por exemplo, o canal de cálcio, que quando essa membrana é esticada, quando, né, o músculo é esticado, consequentemente a fibra também é alongada, e consequentemente também essa membrana também é alongada, esse canalzinho abre e aumenta, aumentando também a entrada de íons de cálcio para dentro da fibra muscular. E esses íons de cálcio também podem sinalizar com a hipertrofia via cálcio e neurinas, e também contribuem para a fadiga. Então, esses mecanosensores sensíveis ao estiramento e também à contração e também ao inchaço, né? Porque quando a gente tem um elevado grau de pump, né? O pump da academia, quando o músculo fica inchadão, fica maior, quando tem um aumento de líquido, porque é um aumento primariamente de líquido, de sangue, né? Dentro do músculo, essa membrana também se alonga e também tem os mesmos efeitos, né? Então, a gente tem vários mecanismos de por que um pump ou por que um alongamento excessivo podem aumentar a hipertrofia muscular. E além disso, desses mecanismos, a gente também tem pesquisas em seres humanos com treinamento que veem que realizar algumas séries em amplitudes mais longas, com elevado grau de estiramento, pode ser beneficial também. E isso tem relação com a adição de sarcômeros em série ou em paralelo. Ou seja, quando a gente coloca o músculo em altos graus de alongamento, quando a gente faz alongamento estático por muito tempo, a gente tem a adição de sarcômeros em série. Por que isso é importante? Por exemplo, para a prevenção de lesão. Sabia que a maior parte das lesões de jogadores de futebol acontece no posterior de coxa? E se a gente tem um posterior de coxa mais alongado, exige mais força para romper esse posterior de coxa. Por exemplo, se esse elástico aqui ele for muito duro, uma forcinha a mais vai fazer com que ele se rompa. Mas se o elástico ele for mais flexível, né, mais alongado, a gente vai precisar fazer mais força para romper esse elástico. Que a mesma coisa acontece com os músculos do nosso corpo, certo? Então aqui a gente tem um sarcômero, que a gente colocou aqui, por exemplo, e quando a gente adiciona sarcômeros em série, é uma hipertrofia em série. Quando a gente adiciona sarcômeros em paralelo, é uma hipertrofia em paralelo. E quando a gente faz treinos com alto grau de alongamento e encurtamento, tem os dois. Além disso, a hipertrofia em paralelo está mais associada com aumentos maiores no tamanho do músculo e na produção de força, certo? Então, as duas são importantes, mas essa aqui previne bastante lesão. Previne não, diminui a chance de lesão por estiramento excessivo, que pode ser mais pronunciado em vários esportes. E hipertrofia em paralelo, mais ligada à produção de força, e também o músculo parece maior quando ele tem hipertrofia em paralelo, né? Porque ele aumenta a área de secção transversa, né? Ele aumenta o volume muscular de maneira mais eficiente, e são essas duas adaptações que são mais importantes para o treinamento de força. Era isso, galera. Treinem em comprimento longo, tá? Treinem com alto grau de inchaço, mas também treinem com alto grau de tensão mecânica e com carga. Tem que fazer tudo
tem que fazer série com baixa repetição e alta carga, tem que fazer série com alta carga e baixa repetição, tem que fazer série com comprimento mais alongado, tem que fazer série com comprimento mais curto, tem que fazer tudo, tá? Mas não deixem de incluir o comprimento alongado.